Hello, hello! Estou aqui de volta e agora a gente vai falar sobre a apresentação. Quando estou à frente da banca, o que eu faço, professora? Agora já estou com os meus slides prontos, né? Já formatei ali toda a estrutura dos meus slides, está bonitinho. Agora só preciso ir lá, parar de ficar tremendo que nem uma vara verde, né? E apresentar o meu trabalho, pessoal. Brincadeiras à parte, isso é algo muito sério. Quando a professora fala questão de tremendo igual a vara verde, é só pra gente descontrair, para vocês darem essa risada que vocês deram aí mesmo e se concentrarem na apresentação, tá bom? Porque o que eu preciso? Que vocês utilizem essa ansiedade que vocês estão sentindo como algo bom, ou seja, eu vou utilizar ela para mim me preparar. Então, agora é a hora da preparação para a apresentação. Como que vocês vão fazer essa apresentação? Eu tenho apenas, professora, 10 minutos para apresentar o meu trabalho. Então, a banca está posta, né? Estou aqui apresentando o meu trabalho para a banca, ela está posta. E eu vou começar explanando ali, né, a minha apresentação. Vou falar para vocês agora sobre a apresentação, né, do meu trabalho de TCC. Como foi que eu fiz a minha apresentação? Mais ou menos, né? Porque já tem aí 3 anos que eu apresentei o meu projeto de pesquisa, mas eu lembro mais ou menos ali sobre o que eu escrevi e aí eu vou trazer para vocês agora. Então, como que foi? A banca já está lá presente, né? Tenho 10 minutos para apresentar. Então, vou chegar, né? Antes mesmo de fazer a minha apresentação, vou me conectar comigo mesmo. Pessoal, faça a respiração diafragmática, tá bom? Puxa o ar contando até 4, segura o ar contando até 2 e solta o ar bem devagar, contando até 6. Façam essa respiração um dia antes da apresentação, pelo menos 10 vezes no dia para treinar, para o teu cérebro entender que você está querendo ficar calmo e se preparar para a sua apresentação, e você vai usar essa ansiedade ao seu favor, e faça a respiração antes de começar ali a apresentação de vocês, tá bom? E quando vir os pensamentos sabotadores, conversem com esses pensamentos, questionem esses pensamentos e determina que vocês vão conseguir sim realizar essa apresentação. Como que vocês vão fazer? Chegaram lá, já fizeram a respiração, tá tudo certo, estou em pé, posta para começar a minha apresentação. Vamos falar boa noite, né? Eu sou a aluna Cassiele e a minha orientadora de sala, né, é a professora tal, e a minha co-orientadora nesse primeiro momento aí foi a professora tal, né? E o título do meu trabalho é o uso de novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico no processo de recrutamento e seleção. Então, aí eu já começo falando da introdução. Quando eu pensei em trazer esse tema, o que eu pensei? A análise do perfil comportamental do candidato é uma ferramenta muito importante para a eficácia da seleção de novos talentos a serem agregados nas empresas. Então, se eu preciso fazer essa análise para me ter uma contratação assertiva, por que não pesquisar quais os benefícios que as novas ferramentas que estão, né, aí no mercado, elas trazem para facilitar o meu processo de recrutamento e seleção? Pensando nisso, eu trouxe o seguinte problema. Quais os benefícios do uso das novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico para o processo de recrutamento e seleção? Percebem que eu fiz a introdução lá, conforme a minha frase, e já trago aqui, pensei no seguinte problema, e já faço o link com a minha pergunta, certo? E aí, para que eu consiga responder nessa pergunta, eu pensei em algumas hipóteses, né? E uma hipótese importante que eu acho que eu posso encontrar aí, né, que é o que eu vou estudar para ver se eu encontro aí nas minhas pesquisas, é o uso das novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico para o processo de recrutamento e seleção possibilita a obtenção de informações claras sobre os candidatos, viabilizando o acesso a pessoas com valores e competências indispensáveis para a vaga ofertada e propiciando a eficácia ao processo.
Percebam que a minha hipótese eu leio ela, né? Eu não preciso gravar ela e ter ela aqui armazenada na minha cabeça, não. Eu preciso linkar ela com a minha pergunta e eu posso fazer a leitura, né? Então, com essa hipótese, o que nós percebemos? Que as novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico permitem um mapeamento do perfil comportamental do candidato, né? Trazendo grandes benefícios para o processo de recrutamento e seleção. Dessa forma, haverá aí uma facilidade na identificação de cada perfil, né? Terá uma maior agilidade. Nós podemos ter aí uma maior assertividade na hora de captar aí, né, os novos talentos para ingressarem dentro das empresas. Por isso que é válido nós fazermos o levantamento aí dos benefícios que essas ferramentas podem trazer para o processo de recrutamento e seleção. Percebe que eu justifico, né? Eu dou uma pincelada no meu olho lá nos slides para me trazer o que eu trago da minha justificativa e justifico por que é válido eu fazer a pesquisa desse tema, trazer aí para a população a pesquisa desse tema, né? Então, dessa forma eu vou trazer na minha justificativa. Para que isso aconteça, né, e a gente comece aí a descrever os nossos, sobre o assunto, eu pensei num objetivo geral. E qual que é o meu objetivo geral com esse trabalho? É apresentar os benefícios que as novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico trazem para a melhoria do trabalho do psicólogo organizacional no processo de recrutamento e seleção. E para que eu consiga, né, apresentar esses benefícios, eu preciso aí descrever algumas situações. Então, eu trouxe como objetivos específicos do meu trabalho investigar como que ocorre o processo de recrutamento e seleção, apontar as novas ferramentas para o processo de recrutamento e seleção e comparar o processo de recrutamento e seleção atual com o processo de recrutamento e seleção automatizado pelas novas ferramentas provenientes do avanço tecnológico. Com isso, e linkando aí com os meus objetivos específicos, eu vou realizar uma pesquisa bibliográfica, né? Então, a minha metodologia, qual que vai ser para a realização desse trabalho, para me executar esse projeto? Vai ser uma pesquisa bibliográfica aí, através de periódicos da internet, voltado ao assunto, e através também aí de pesquisas de livros, né? Com alguns autores importantes da área organizacional aí, como Campos e Chiavanato, né? E para que eu possa linkar também a minha pesquisa com os meus objetivos específicos, dentro da minha revisão de literatura, eu quero trazer os seguintes temas. Então, eu vou iniciar ali falando um pouquinho sobre a psicologia, eu quero trazer um pouco dos aspectos históricos, até porque, né, estamos aí dentro da psicologia. E aí eu quero trazer um pouquinho também da psicologia organizacional, porque o meu trabalho é voltado para a psicologia organizacional. Dando sequência, eu quero também explicar um pouco sobre o papel do psicólogo dentro da organização, né? Principalmente, né, o papel do psicólogo organizacional, né? Falar um pouquinho também ali sobre o processo de recrutamento e seleção, né? Como que ele está nesse momento atual, né? Como que funciona realmente o processo de recrutamento e seleção. Quero trazer um pouco também aí no meu trabalho sobre isso e as formas de recrutamento, entender, né, quais são as formas de recrutamento ali, os passos dentro do recrutamento. E falando um pouco das formas de recrutamento, eu não posso deixar de trazer dentro do meu trabalho sobre os instrumentos utilizados na seleção de pessoas. Então, quais são esses instrumentos ali, desde a seleção de currículo, né, até a questão de entrevistas, provas ali, né, entrevistas online, entrevistas práticas. Então, eu preciso trazer o que nós utilizamos aí atualmente dentro dos instrumentos, né, no processo aí de seleção de pessoas.
Depois, eu vou trazer as novas tecnologias para o recrutamento e seleção. Quais são as novas tecnologias que estão aqui presentes? E vou descrever sobre cada uma delas, né? Vou explanar aí sobre cada uma delas. Quais são elas? Inteligência artificial, chatbots, people analysis, gamificação. Então, eu quero trazer, né, dentro da inteligência artificial, essas 3 ferramentas utilizadas aí no processo de recrutamento e seleção. Quero investigar um pouco mais sobre elas para me vir fechando o meu trabalho com, né, ali um subtópico falando sobre os benefícios das ferramentas tecnológicas para o processo de recrutamento e seleção, tá? E aí, aqui no final, depois de apresentar para vocês sobre o meu trabalho, que essa, né, vai ser aí o corpo, a estrutura da minha revisão de literatura, da minha pesquisa, que irei, né, trazer no segundo momento aí, mais aprofundado, porque nesse momento agora eu estou apenas apresentando para vocês o meu projeto de pesquisa, né? Então, é dentro desses tópicos que eu irei aprofundar mais aí com a minha pesquisa bibliográfica. Tá? E dentro das minhas referências bibliográficas, eu trouxe aí Campos, né? Daniel Correia Campos, que não posso de maneira alguma deixar de citá-lo no meu trabalho, porque ele fala muito aí, né, sobre a atuação da psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos. Vou trazer um pouquinho também de Chiavanato, né, Chiavanato muito presente aí dentro da psicologia organizacional, né, ali gestão de pessoas, né. Vou falar um pouquinho também sobre o pessoal da Kenobi Talks, né? Aí que é uma startup, eles têm muitos e-books aí publicados que falam exatamente sobre a inteligência artificial dentro do recrutamento e seleção, como que nós vamos aplicar essa inteligência artificial. Então, eu quero trazer um pouco, né, sobre eles, quero pesquisar um pouco mais sobre eles. E Zanelli também, né? Zanelli vai estar presente aí no meu trabalho, até porque ele fala muito aí sobre a questão das psicologias e as organizações de trabalho dentro, né, aí do Brasil. Então, esse é o meu trabalho, essas são as minhas referências e essa é a forma que eu irei executar a minha pesquisa. Viram, pessoal? Falei menos de 10 minutos, toda a estrutura do meu trabalho, e é assim que vocês irão apresentar o trabalho de vocês. Qual é a dica? Garrafinha de água lá, porque às vezes se der uma engasgada, toma água, prestem atenção no gole da água para vocês conseguirem diminuir um pouco o nível da intensidade da ansiedade e voltar a se conectar no que vocês estavam falando. Vocês perceberam que a prof gesticula muito. Eu gesticular ajuda eu diminuir o nível da minha ansiedade. Então, eu consigo me conectar mais ali na minha apresentação e ter mais segurança, né? Então, tem pessoas que às vezes vai usar uma régua, né? Às vezes vai usar uma caneta na mão que não tem problema nenhum. O importante é vocês conseguirem ir lá, estar à frente da banca, né? Vocês apresentam em pé, então vocês conseguirem se movimentar o corpo de vocês de uma forma que vocês vão conseguindo relaxar e as informações vão vindo. Então, nesse primeiro momento, vocês não precisam, é importante conhecer o trabalho de vocês, o que vocês escreveram, né? Mas não precisa ali, às vezes, gravar todos os conceitos, ter todos os conceitos aí presentes. Não, vocês precisam conhecer os conceitos. Mas uma dica importante, vocês podem levar o trabalho impresso, porque se por um acaso eu tiver alguma pergunta que a banca fizer e você sabe que está presente a resposta lá no teu trabalho e naquele momento fugiu a resposta da mente devido à ansiedade, deu branco, não tem problema nenhum. Só um pouquinho, professora, eu escrevi isso, né? Só um pouquinho, banca, né? Eu escrevi isso, tá aqui, ó, na página tal, no tópico tal, é isso, isso e isso. Fugiu aqui, mas eu já consegui localizar aqui, porque vocês conhecem o trabalho de vocês. Vocês precisam passar para a banca confiança da construção do trabalho de vocês e o que vocês vão querer trazer nesse primeiro momento aí, o que vocês vão querer trazer no trabalho de vocês, tá bom? Então, foca nos objetivos, foca na metodologia ali e tragam todos os tópicos, né, para eles entenderem que vocês sabem como que está sendo construído o trabalho de vocês, como que está o corpo, mas vocês não precisam explicar de forma aprofundada cada tópico, até porque vocês não vão ter tempo hábil para isso, tá bom? Então, estrutura aí
a apresentação de vocês dentro de 10 minutos com essa dica da professora, esse exemplo da professora e vamos arrasar nessas apresentações do projeto. Pessoal, boa sorte. Não esquece de deixar o like de vocês aqui, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixa aí, né, o joinha e já se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer para a professora continuar trazendo dicas e conteúdos voltados para psicologia aqui para vocês. Até o próximo vídeo.